sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Minutos Verdes e Amarelos, o podcast que lhe dá a conhecer tudo o que vai acontecendo no Sport Clube Escolar Bombarralense. Desta feita, os nossos convidados são Hugo Francisco e Marco Rosa, ambos os treinadores da equipa sénior de futsal do Bombarralense. Agradecemos desde já a disponibilidade para conversarem connosco e vamos começar da melhor forma, não é? Que é sempre a pergunta da praxe, para início de conversa. Pedi a ambos que nos falassem um pouco sobre a vossa já longa ligação ao Bombarralense, começando, se calhar, por ti, Marco, para já. Como é que começou a tua ligação ao Bombarralense? A minha ligação ao Bombarralense começou há muitos anos, não sei definir a idade. Fiz um ano no futebol, lá embaixo, no, digamos, San Siro, que morava muito perto, e depois mudei-me para o futsal, fiz escalões de formação, se eu não estou em erro, até juvenis. Conheci outras realidades como atleta, até que comecei a ser treinador também noutros clubes e cheguei ao Bombarral como treinador de equipa sénior, pela primeira vez a treinar uma equipa sénior, o ano passado. Este ano cá estamos. Tu confessaste há pouco, a ligação ao Bombarralense também já era familiar. Sim, o meu avô sempre foi um grande bombarralense, foi sócio e sempre também me fez sócio e foi pagando as minhas cotas ao longo de todos estes anos. E também me passou muito aquilo que era ser do Bombarral, porque ele acompanhou durante muitos anos o Bombarral de norte a sul, jogos em casa, jogos fora, neste caso no futebol 11. Acabou por ser uma influência que passou de geração. Sim, sem dúvida. Hugo, e como é que tu começaste a tua ligação com o Bombarralense? O Bombarralense, ao longo de 6, 7 épocas desportivas, foi um clube adversário de uma equipa a quem estive ligado, uma equipa do Conselho de Peniche. Essa ligação terminou na época transata e, a convite do Marco, aceitei o desafio de ingressar aqui na equipa técnica do Bombarralense neste presente. Como é que surgiu a ideia não sei se aqui será o Marco agora a responder, mas como é que surgiu a ideia de serem 2 treinadores para a equipa de futsal? É uma vantagem isso acontecer? É uma vantagem, não é muito comum, porque neste contexto desportivo e nesta realidade de uma primeira distrital, torna-se dispendioso e não é fácil conseguir 2 treinadores com curso. Isto surgiu porque, portanto, eu admiro e continuo a admirar o trabalho do Marco. Ele, a mesma coisa em relação a mim, partilhava isto comigo e achámos que poderia ser vantajoso, até do ponto de vista da partilha e do crescimento na modalidade, para ambos fazermos uma época e, quem sabe, mais juntos. E como é que é o equilíbrio entre ambos? Cada um sabe o seu papel? Como é que a equipa reage a ter 2 pessoas a mandar? É complicado ou acaba por ser até curioso a forma de interação com os atletas? Foi fácil porque ambos acreditamos nas ideias um do outro, ambos acreditamos no método de trabalho um do outro e quando é assim torna-se mais fácil. Como é que vocês têm visto a evolução da modalidade no Bombarralense? Qual é a vossa perspectiva? Nisso o Marco está mais dentro daquilo que é a realidade do Bombarralense. Eu, naquilo que foi esta época desportiva e uma fase que eu acho que é fundamental nos clubes e em qualquer modalidade, quando se quer atingir resultados desportivos, é a fase em que se recruta e nessa fase tivemos muita dificuldade, tivemos que abrir captações e quando se abre captações, a realidade dos atletas que aparecem nessas captações, retirando ali exceções muito pontuais, é aquilo que uma equipa necessita para poder andar em patamares mais altos. Marco, a tua opinião sobre essa questão da evolução, como é que tens visto a evolução da modalidade do Bombarralense? É assim, em relação à evolução da modalidade, eu acho que neste momento está um bocadinho estagnada, no sentido em que quando eu era atleta haviam muitos atletas da formação e eu acho que
todas as modalidades se começam pela base e a base é a formação e é muito importante trabalhar bem a formação para um dia mais tarde alimentar o escalão sénior. Neste momento, o Bombarral não tem escalão de júniores, o escalão de juvenis é o primeiro ano em que está a iniciar e estão a fazer uma excelente época, mas falta aqui algumas bases, porque depois também há aqui alguns outros escalões que não existem. Na altura que eu era atleta, haviam quase todos os escalões de formação e havia um seguimento nesse sentido. Uma coisa que há de muito boa e em muitos clubes não há. Nós temos 4 diretores que estão sempre presentes, que não nos deixam falhar nem faltam com nada, e isso também é de louvar. Há muitas equipas que têm dificuldade em ter sequer um diretor presente e que os ajude, e do ponto de vista de estrutura, parte logística, condições para trabalhar, não nos podemos queixar em nada, aí estamos muito bem servidos, temos equipamentos, temos bolas, temos coletes, temos coisas necessárias para um treino, em tudo o que é necessário. Falta um bocadinho mais a parte da estrutura do ponto de vista de vir de baixo para cima, uma direção que pegue, que não sejam projetos a 1 e 2 anos, como se tem assistido ultimamente no futsal, em que haja uma base, que seja a base começar por baixo e ir florescente, digamos, porque acho que é assim que as coisas funcionam, e se olharmos para clubes à nossa volta, que estão a trabalhar muito bem nesse sentido, em 5, 6, 7 anos começa-se a ver esse trabalho, e não podemos querer que amanhã tenhamos um trabalho feito do ponto de vista de estrutura e de evolução na modalidade, só com uma equipa sénior, em que o ano passado fizemos uma excelente época do ponto de vista dos resultados para aquilo que tem sido os últimos anos de Bombarralense, fizemos 5º lugar e podia ter sido até eventualmente melhor, mas foi uma excelente época para aquilo que tem sido a realidade dos últimos anos, mas depois não podemos só esperar que isso aconteça, e é necessário alimentar aquilo que é a base do futsal. Em seguimento do que vocês partilharam, como é que a secção tem conseguido manter essa vitalidade, tendo em conta a dificuldade cada vez maior, já referiram, também que não há um seguimento, mas também de atrair mais pessoas para o movimento associativismo e mais jovens para participar, e adultos, assim como cativar as pessoas para a prática desportiva. Como é que vocês têm conseguido manter a vitalidade? Além de serem 2 treinadores, 4 diretores, se calhar até convém depois dizermos o nome dos 4 diretores, que mais é que têm feito para conseguir manter essa vitalidade que é de elogiar? É assim, em termos de estrutura e de secção, neste momento a secção do futsal sénior é uma secção diferente do futsal juvenil, portanto, do ponto de vista de captar atletas, não é tanto da secção do futsal sénior daquilo que nós temos conhecimento, também há muita coisa do ponto de vista de tratamento de papeladas e de outras coisas que nós não temos conhecimento, porque temos a facilidade que nós estamos aqui para treinar, e o nosso papel acaba muito por ser preparar os treinos, dar as melhores ferramentas aos nossos atletas para eles evoluírem e para eles melhorarem, mas do ponto de vista para manter quem cá está, eu acho que nós ensinamos muito. Nós este ano temos muito, e nos últimos anos temos tido muito papel também de formar, porque lá está, temos atletas que são primeiro, segundo ano de futsal e tudo isso, e para esses atletas cá estarem, tanto esses como quem já sabe, têm que sentir que todos os dias ou todas as semanas de alguma maneira aprendem, independentemente dos resultados, porque a verdade é que os resultados não têm sido os melhores e continuamos a ter atletas, embora algumas falhas e alguns atletas tenham desistido, faz parte em todos os clubes, em todas as épocas, mas quem cá está neste momento, temos a plena consciência que é porque, além de acreditar no nosso trabalho enquanto equipa técnica, é também porque sente que evolui e aprende todos os treinos e também nos jogos, embora os resultados não tenham sido os mais produtivos ultimamente. Daí o peso do papel dos escalões de formação que estavam a referir, é isso? A necessidade de terem mais escalões para depois buscar mais atletas para conseguirem ser mais competitivos. Sim, imaginemos que tínhamos uma equipa júnior que era competitiva, ou que mesmo que não fosse competitiva. Hoje, se tivermos um treino com 8 atletas, se tivéssemos uma equipa júnior, podíamos facilmente ir buscar 2, 3 atletas, complementávamos o treino, faríamos um treino ainda mais produtivo e seria bom para os atletas que estão a subir e treinavam com os séniores e para os atletas dos séniores que conseguiam ter mais capacidade de treino do ponto de vista de número de atletas para fazer certos exercícios que requerem nesse sentido. Tal como já temos bons atletas juvenis que vão com certeza subir, e se tudo correr bem, há de haver um seguimento nesse sentido. Se já houvesse estas bases todas, o trabalho deste lado estava facilitado. Há fim de semana fomos um jogo com 10 atletas, quando podemos levar 12 a convocatória e tudo isso, e aí seria muito dentro dessa base. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Ok.
Entrando agora no capítulo competitivo, iniciou-se recentemente a segunda fase do campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol de Leiria. Qual é o balanço que fazem da primeira fase da temporada? Completamente abaixo das expectativas em relação àquilo que foi a época passada. Esta é a verdade e não podemos fugir disso. O Hugo juntou-se a nós para trazer mais qualidade e para termos uma equipa técnica mais completa, depois de o ano passado estar, do ponto de vista do treino, completamente sozinho, lá está. Tinha também diretores que nos ajudavam muito, mas depois dizia respeito a tomar decisões, a intervir em treino, em jogo, em tudo o que era necessário, cabia-me só a mim. Foi sem dúvida um upgrade nesse sentido. No entanto, com o desfalque que sofremos da boa época que fizemos no ano passado, perdemos alguns atletas e não conseguimos, temos dificuldade em recrutar. Infelizmente esta é a verdade, temos dificuldade em recrutar e a época deste ano está a ser abaixo das expectativas. Depois de fazermos uma boa época, nunca queremos fazer pior, a ideia é sempre fazer melhor e sonhamos sempre com uma subida da divisão, com estar nos primeiros lugares, com pelo menos estar na fase de subida e isso não foi concretizado, portanto não podemos estar satisfeitos e agradados, até porque nós os dois não andamos aqui para passear, digamos, gostamos de ser competitivos e competir. Temos sido competitivos mesmo com as equipas, por vezes, dos primeiros lugares, em que a discrepância não foi muito grande, mas a vitória não nos sorriu e depois também trabalhar em cima de derrotas tornou-se difícil do ponto de vista anímico dos atletas, porque trabalhamos sobre vitórias e as coisas acabam por se tornar mais fáceis. Trabalhar sobre derrotas torna-se mais difícil. Queres acrescentar alguma coisa? Sim, eu diria que a época transata para esta época, eu conheci pouco do Bom Barral do ano passado, mas perder jogadores residentes do Bom Barral, alguns com famílias aqui no Bom Barral, para clubes que disputam a mesma divisão que o Bom Barralense, explica muito. Quando um clube não consegue segurar os seus, dificilmente consegue buscar aqueles que são de fora, não é? E pronto, foi trabalhar um bocadinho com aquilo que se conseguiu, reunir, independentemente de tudo, reuniu-se um grupo que nos atura treino após treino, porque a exigência tem que ser a mesma, e nesse sentido acho que tem sido positivo para eles, enquanto atletas, porque têm vindo a crescer, como o Marcos já referiu, e para nós, enquanto treinadores, percebemos o lado de cada um que nos diferenciava em muita coisa. E isso também nos faz crescer, faz-nos crescer na dificuldade de tentar arranjar semana após semana soluções para o insucesso desportivo. Pronto, foi uma época um pouco por aí. Independentemente dos resultados, acho que foi positivo conhecer as pessoas que conheci aqui, desde os jogadores, eu não conhecia jogador praticamente nenhum aqui, e os diretores, pessoas excepcionais. Só maravilhas a dizer sobre eles. Vocês trabalham muito a resiliência dos atletas, não é? Como é que conseguem motivá-los depois das derrotas? Eu acho que é um pouco como eles até percebem que jogo após jogo há sempre algo que se melhora, algo que nos torna mais competitivos, depois volta e meia lá vem um resultado mais desnivelado, e depois o discurso é um discurso sempre de acreditar e de ser resiliente e continuar a lutar e a trabalhar para, independentemente daquilo que ia acontecer aqui, se eles quiserem continuar na modalidade e a crescer na modalidade, tem que se aplicar a cada treino e a cada minuto de cada exercício e de cada tarefa de treino que nós lhes concedemos. Sim, até porque, independentemente da vitória, ganhamos ou percamos, nós chegamos sempre aqui com críticas construtivas todos os fins de semana, todas as semanas a fazer, porque mesmo quando ganhamos as coisas não estão todas bem e mesmo quando perdemos não está tudo mal e é preciso fazê-los entender nesse sentido. No entanto, há sempre coisas a melhorar, mesmo com o resultado, seja a vitória ou mesmo com o resultado, seja a derrota. E há uma coisa que também nós nos orgulhamos e mesmo outros treinadores que falam connosco nos elogiam, que é, embora os resultados, nós não abdicamos de jogar futsal. Nós somos uma equipa que tem princípios e muitos princípios do ponto de vista do modelo de jogo e da construção de futsal. Nós, poderia ser mais fácil, dadas as características e os resultados,
fazemos aquele típico joga para a frente, alguma coisa do género. E nós não abdicamos dos nossos princípios enquanto equipa de futsal, enquanto coisas que nós trabalhamos, e aí temos que também dar mérito aos nossos atletas, porque confiam naquilo que nós lhes passamos, independentemente do resultado, e porque também jogamos futsal, embora o resultado por vezes não seja o que nós queremos, porque nós queremos é ganhar sempre. Vocês estão a construir basicamente uma equipa, uma base, não é? Para situações futuras, basicamente. O problema aqui é manter essa base, porque o ano passado foi construída uma base em que muitos atletas fizeram boas épocas, depois de muitas épocas de insucesso, porque a verdade é que muitos deles vinham de muitos anos de bom barral, onde não tiveram muito sucesso, e o ano passado tiveram sucesso, outros também chegaram cá pelo primeiro ano e eles dizem que aprenderam muito. Este ano estamos a criar uma outra base com alguns que já vieram do ano passado, atenção, e os outros que vêm novos, mas depois por vezes ficamos sempre na dúvida do que é que vai ser o ano a seguir, e isso também é um bocadinho difícil até dar uma perspectiva nesta altura aos atletas que cá estão, para os fidelizar e de perceber, porque estamos numa altura de preparar 2025, 2026, esta é a verdade, e estamos aqui nesta dúvida e muitas vezes neste limbo que me torna difícil fidelizar e manter a base que é necessária. A equipa sénior do Bombardalense integra agora a Série B, é assim, né, do Grupo B, que junta as equipas que não alcançaram os lugares que davam acesso à fase de apuramento de campeão. Quais são as expectativas que têm para esta fase do campeonato, tendo em conta todo este contexto que vocês agora explicaram? Claro que sim. As expectativas vão continuar a ser as mesmas que eram na primeira fase. Fazer o melhor possível em todos os jogos, jogar para ganhar sempre, e continuarmos unidos como temos continuado, porque acima de tudo, como eu costumo dizer, há uma diferença entre uma equipa e um conjunto de elementos, e acredito plenamente que neste momento somos uma equipa, e a ideia é, faltam 4 jogos neste tempo para acabar, ou eventualmente mais dependendo da classificação onde iremos acabar nesta fase. Queremos continuar a ser uma equipa, queremos lutar pela vitória nos próximos 4 jogos e no fim estaremos cá para fazer um resumo de tudo o que aconteceu e daquilo que foi a época. No entanto, o objetivo é ganhar já no sábado contra o Londal, e depois disso ganhar o outro jogo, e ganhar o outro, e ganhar o outro. Se vai acontecer, não sabemos. Sim, passa um pouco por isto, deixar uma base para uma próxima época. Acho que passa por aí. Depois daí já não depende só de nós, no sentido que há aqui atletas que farão parte dessa base que nós vamos deixar para o ano, mas a continuidade deles não vai depender só de nós. E é nesse sentido que, para haver perspectivas boas do ponto de vista do futuro, é necessário outro tipo de apoio. Quando falo no tipo de apoio, nem me refiro só a questões financeiras, porque isso eu já estive em contextos em que o apoio financeiro não era tão bom como aqui, mas conseguia-se recrutar pela imagem do clube, pela imagem que o clube tinha para fora. E aí acho que há algo a fazer pelos dirigentes que dirigem este clube, porque só assim é que se consegue fazer e cativar futuros jogadores a poderem ingressar no projeto Bombardalense. É criar um projeto, é demonstrar esse projeto aos atletas e é fazê-los acreditar nele, que eu acho que é isso que falta. Muito mais que nós chegarmos ao pé de um atleta e dizer nós temos isto para vos oferecer, é eles acreditarem no projeto. Porque se eles não acreditarem no projeto, não é por meia dúzia de tostões, entre aspas, que eles vão aceitar vir para aqui. Uma última pergunta, ao cabo até em seguimento do que falaram agora, é se tem alguma mensagem para transmitir aos sócios e também aos adeptos do Sport Clube Escolar de Bombardalense, assim como também aos diretores, naturalmente. É assim, em termos de diretores, não podemos falhar nunca com o nome deles, que são o Zé, o Carlos, o Licínio e o Janeca. O Janeca, João Carlos, né? João Castro. Não nos falham com nada e temos mesmo que
que ser gratos por tudo aquilo que eles fazem por nós, porque nós chegamos e eles estão cá, nós vamos embora, eles estão cá, nós chegamos aos jogos e eles estão lá, as águas estão a jeito, as bolas estão a jeito, os cones estão a jeito, os separadores do chão, tudo o que é necessário, tudo o que nós pedimos, não falha nada. Nós insistimos no início da época para haver um lanchinho a meio do jogo, no intervalo, umas marmeladas, tudo o que for preciso, e isso sai-lhes do bolso e nós temos que ter em atenção e também louvar tudo isso. Depois, acima de tudo, os adeptos que, embora o insucesso desportivo, vêm cá todos os fins de semana ver-nos, porque nós começamos a conhecer as caras e vemos quem é que nos vem ver, e acho que isso também é muito importante, o apoio que nos dão. Inclusive, muitas vezes nos jogos fora, vê-se sempre 2, 3 famílias que são muito habituais virem-nos ver, e isso é muito bom. O ano passado tínhamos mais gente devido aos resultados desportivos, obviamente, mas se calhar se o nosso apoio fosse mais vezes maior, uma massa maior, também nos ajudaria muito, porque esta situação do sexto jogador não é só uma teoria, realmente acontece. E além disso, passar só aqui a mensagem de que o Bom Barral, sendo um dos clubes mais velhos e mais antigos do Distrito de Leiria, um clube centenário, o Bom Barral é um clube, e o Bom Barral em si é uma vila que tem tudo para ser melhor, a meu ver, do ponto de vista desportivo, e uma referência a nível distrital e não só no futsal, no futebol e em muitas modalidades. Estamos bem localizados, temos bons acessos, cada vez mais pessoas vivem no Bom Barral porque temos um passe que é super barato para ir para Lisboa e isso traz pessoas, temos muitos jovens a viver cá, portanto, temos infraestruturas ótimas. Este pavilhão, com este telhado novo, neste momento é fantástico, é dos poucos pavilhões onde não chove ou raramente há umas gotas de água dentro do pavilhão, isso não acontece em muitos pavilhões e nós conhecemos bastantes. Infraestruturas, o nosso estádio lá em cima também é novo. Eu acho que só depende de nós, bombarralenses, e de quem leva as coisas para a frente, ter ideias e ter estrutura e organização para fazer com que este clube, em poucos anos, seja uma referência, não só por ser o clube mais antigo do distrito, mas também porque atualmente, do ponto de vista de resultados, de número de atletas, de formação, de coordenação e de ideias, estar aqui um passo à frente, ou pelo menos lado a lado com os melhores clubes do distrito, porque temos, a meu ver, todas as condições para isso, e já conheci alguns clubes a nível até nacional do distrito e não ficamos em nada atrás de nada. Obrigado, Marco Rosa. Agora o Francisco, uma última mensagem para os nossos adeptos e para os sócios do Amazonas. Quanto aos sócios e simpatizantes do Bom Barralense, pedir que continuem a apoiar as modalidades, sobretudo aqui em relação ao futsal, o escalão de juvenis, que neste momento disputa a fase de subida à divisão de honra. O apoio deles é fundamental e que continuem a acreditar neste clube, que apoiem e que também omitam a opinião assim que achem que o devem fazer. Muito obrigado, Hugo Francisco e Marco Rosa, os dois treinadores da equipa sénior do futsal do Bom Barralense. Foi mais um momento dos Minutos Verdes e Amarelos, o podcast que lhe dá a conhecer tudo o que vai acontecendo no Sport Clube Escolar Bom Barralense. Marcamos presença para breve.